Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider. Hoje é o terceiro dia que estou com a moto. Terceiro, mas eu aluguei a moto há 2 dias, que aluguei a hora do almoço de quarta-feira, portanto 24 horas é a hora do almoço de quinta e 48 horas é a hora do almoço de sexta. Portanto, hoje é sexta-feira de manhã, vou entregá-la por volta das 1h30, 2 horas da tarde. Portanto, andei com ela na quarta-feira à tarde, quando fui com a minha mulher a Vila do Conde. Andei com ela ontem o dia todo, Castelo de Paiva, e fui dar assim uma volta maior com ela. E hoje estou aqui sozinho na moto, minha mulher já não está comigo, e vou dar aqui uma última voltinha. Mas antes de começar aqui o vídeo propriamente dito, a fazer aqui mais algumas considerações sobre a moto, queria só agradecer os comentários que todos os subscritores ou pessoas que visualizaram o primeiro vídeo que fizeram. Muita gente comentou, muito porreiro. Mas houve aqui um comentário que eu queria só agradecer ao Nuxnenuco, que é portanto, um motovlogger que eu sigo. Acho que é dos melhores motovloggers a nível de reviews a motas. Ele faz bastantes reviews. Já agora, se souber aqui alguém que não conheça o canal dele, eu depois vou deixar aí o símbolo, vão lá espreitar, porque vale muito a pena. É um canal com muita qualidade. E então o Nuxnenuco teceu ali algumas considerações sobre o primeiro vídeo que eu fiz. Eu queria corrigir aqui umas coisas que disse e que não estão corretas. O Quick Shift é bidirecional. Eu tinha dito que era só, portanto, só para cima, mas ele também tem Quick Shift para reduzir as mudanças. Embora seja muito duro, é quase preciso dar aqui uma patada aqui na caixa de velocidades. Foi por isso que eu achei que não tinha Quick Shift para reduzir. E a questão do banco já está resolvida, porque o Nuxnenuco também falou aqui que o banco podia ser aqui ajustado para ficar mais plano e não tão a descer. E então eu estive aqui a ver como é que isto funciona, e neste momento já tenho o banco, portanto, a direito, e a diferença é abismal para aquilo que eu tinha falado anteriormente. Portanto, queria corrigir esses 2 pontos para não haver aqui nenhum tipo de injustiça perante esta moto, que é uma máquina espetacular, conforme eu tenho dito. Isto é demais a puxar, isto é brutal. Outra coisa que o Nuxnenuco também falou foi nos modos de condução. Eu não tenho o Dynamic, nem o Dynamic Pro, mas suspeito que isto, como é uma moto da Europcar, não é, de aluguer, que eles não disponibilizem estes modos de condução, talvez para o pessoal não se esticar demais, o que até se compreende, não é, para o pessoal não se esticar e até não andar aqui a estragar a moto. O que até se compreende de certa forma. Mas é assim, este modo road que eu tenho andado chega e sobra, não é? Para mim chega e sobra, não tem problema absolutamente nenhum. Agora é assim, com este banco agora mais adaptado ao meu gosto, não é? Isto agora a coisa muda de figura, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que em relação ao acréscimo de conforto que isto dá, por exemplo, em relação à KTM, já é uma diferença muito significativa, que eu recordo-me que na altura que fiz que fui dar um passeio numa KTM, notei que, tipo, fui do Porto até Castelo de Paiva para 68 e cheguei lá um bocado já
com o rabo um bocado a assar, é verdade. E a suspensão desta moto, pá, já falei para aí 30 vezes nisto, é uma coisa de bater mal, mesmo. Nisso a BMW, pá, mesmo este ecrã, eu gosto muito deste ecrã. Tem aqui, é tudo muito intuitivo, ó. Uma pessoa consulta aqui tudo, estão a ver ali, ó, a temperatura, é tudo muito intuitivo. Fizeram isto de uma forma que uma pessoa, porque assim, eu levantei a moto na Europecar, o gajo entregou uma chave, tipo, pega na moto, tira daqui, não me explicou nada, ele não sabe de nada, não é? Eu aluguei a moto, é assim que está e acabou. Outra coisa que eu queria mencionar também é que esta moto é a GS 1250 normal, não é? Tem o depósito de 20 litros ou 21 litros, que é igual ao da Goldwing. Mas se for a Adventure, que já tem um depósito de, penso que é de 30 litros, este vidro já não tem nada a ver com isto, já tem uma proteção aerodinâmica muito maior, o que deve conferir aqui em autoestrada um conforto muito maior do que esta tem. Mas contudo, pronto, estes retrovisores também devem ser diferentes no modelo Adventure, penso eu, que é algo que eu continuo a não gostar assim muito. Pá, mas de resto isto é uma máquina diabólica, no sentido de toda a engenharia que está por trás disto, não é? E é assim, eu aluguei a moto por 2 dias, eles dão chuva para amanhã, para este fim de semana já, sábado, domingo e para a próxima semana toda, porque se não dessem chuva eu ia ficar com a moto, eu ia lá e ia prolongar por mais 2 dias para andar com ela, porque realmente estou a gostar mesmo muito de andar com esta moto. Pá, pronto. Eu que sempre fui um crítico acérrimo da BMW, quem tiver a ver este vídeo e me conhecer há alguns anos sabe que eu era o maior crítico da BMW por causa da fiabilidade, e em relação a esse tema eu não posso falar, porque andar com a moto 2 dias não é andar com a moto 3 anos ou 4, não é? Fazer 40 ou 50 ou 60 mil quilómetros ou 100, mas sempre fui um crítico por causa, aliás, com conhecimento de causa, de amigos, não próprio, mas de amigos, tanto a nível de carro como a nível de motas, que tiveram muitos problemas com a BMW. Aliás, acho que não conheço ninguém que tenha tido carro ou moto BMW que nunca tenha tido nenhum problema com a moto, e é um bocado, pá, com base nisso, mas esta experiência que estou a ter nestes 2 dias, e que, pá, é muito caro alugar uma moto destas, é muito mais caro do que alugar um carro, como devem compreender, por causa dos seguros e por causa de tudo que isto envolve, pá, mas vale bem a pena, na minha opinião, destes 3 dias que estou com a moto, vale bem a pena o dinheiro gasto só para ter a sensação, uma sensação mais alargada, que não é só um test drive de meia hora, de conduzir uma moto destas. Sim, senhor. A ideia de hoje é ir aqui por esta estrada nacional em direção à Trofa, e depois vou virar ali na Trofa em direção à Vila do Conde, apanhar aquela estradinha mais sinuosa um bocadinho, que é uma estrada porreira, e embora eu tenha as 3 malas atrás, mas isso também não tem problema, mas noto que aqui andar sozinho já dá aqui Aliás, a suspensão desta moto é tão boa que eu
que era o que eu estava a dizer à minha mulher ontem, andares comigo ou andar sozinho é quase a mesma coisa, porque realmente não se nota o peso de quem vai atrás, ela consegue filtrar perfeitamente, mesmo a curvar e tudo. Portanto, estas suspensões conseguem retirar aquelas alterações. A minha mulher não é uma pessoa extremamente experiente a andar atrás de moto, anda de vez em quando comigo e portanto não tem aquele treino de saber acompanhar, por exemplo, o corpo, quando eu me inclino, inclinar-se também, mas eu noto que com esta moto não se sente nada disso, mesmo essa falta de experiência de ser passageiro na moto, não se nota nada. Eu consigo andar com ela quase como se andasse sozinho de moto, portanto basicamente é isso. E então vou tentar explorar aqui um bocadinho a moto noutro tipo de ambiente. Uma coisa que eu noto aqui nesta moto também, sabem o que é? Eu ontem meti em modo Eco, ela tem aqui um modo que é Eco, económico, e a caixa de velocidades fica mais macia, portanto a meter as mudanças ou a reduzir, ela fica diferente, reparei nisso também, que era algo que na Africa Twin também acontecia, quando eu mudava o modo de condução, do mais agressivo para o mais soft, por exemplo, esta também tinha um modo económico, a Africa Twin, a caixa de velocidades ficava mais suave um bocadinho, e nesta notei a mesma coisa. Mas também é como diz o Nux Nenuco, e eu na altura tinha visto o vídeo dele, porque ele tem uma moto, uma Adventure. Se uma pessoa mudar o óleo, e foi algo que ele também escreveu lá no comentário do meu vídeo, se uma pessoa puser, eu penso que é um óleo mais fino, se não estou em erro, ou outra marca de óleo, é assim uma coisa, na caixa de velocidades ela já fica mais macia um bocado, portanto com ele funcionou, portanto deve ser geral. E eu lembro-me de ver esse vídeo dele, na altura quando falei no outro vídeo sobre a caixa, não me recordei desse vídeo dele, podia ter falado nisso, mudando o óleo da moto, da caixa de velocidades, que ela fica mais macia, mas fica também aqui a nota que é possível, portanto, que a caixa fique melhor um bocado do que é original. Outra coisa, me lembrei agora, que estava a pensar nisso ontem à noite, eu quando fiz o teste da 850, da GS, que até vim buscar aqui à Mototrofa, portanto à MT Motor, que fizeram o favor de me emprestar a moto para o test drive. Eu na altura disse que a moto era muito maleável, por ser uma moto mais estreitinha, mas esta aqui, eu acho que esta ainda é mais maleável do que a 850, por incrível que pareça, não é? São motas com volumes diferentes, com pesos diferentes e com capacidades diferentes, mas eu até acho que esta moto é mais maleável, não sei se é pelo acréscimo de conforto também, que ajuda aqui, e pelas suspensões, mas acho que é mais maleável até do que a 850. Eu só não estou a furar o trânsito porque não quero arriscar de às vezes dar uma cacetada com as malas, que as malas são um bocado largas, mas está-me a dar um gozo do caraças. E tem aqui a aplicação para o GPS, não é? Eu penso que isto é o GPS da própria BMW, que é só pôr aqui em cima. E só não tenho a certeza se este GPS tem que estar ligado ao telemóvel ou se é como a Goldwing, que é GPS por satélite próprio dele. Mas está aqui se estiver aqui, está aqui numa posição muito porreira, numa posição central, consegue-se ter aqui uma visão muito boa do GPS. Acho que hoje é o dia em que eu estou a usufruir da moto melhor, por causa de ter conseguido ajustar aqui o banco e estar neste momento numa posição altamente confortável, e consigo agora ter uma percepção muito melhor, não só do conforto que esta moto proporciona,
como também da posição de condução, porque ao fazer aqui um pequeno ajuste no banco, eu reparei que a própria posição de condução, mesmo dos braços, porque o banco abaixou assim um bocadinho, percebem? Ou seja, a minha posição dos braços ainda ficou melhor do que aquela que eu estava, daquela que eu tenho andado, e portanto houve aqui um acréscimo de conforto significativo. Outra coisa que melhorou bastante com este pequeno ajuste do banco foram as pezeiras. Eu ia fazer um comentário a dizer que achava que as pezeiras estavam muito puxadas para trás, mas isso era por o banco estar com inclinação para a frente, o que me empurrava um bocado mais para a frente e dava-me a ideia que estava com as pernas puxadas para trás. Neste momento tenho as pernas numa posição completamente neutra, muito estável, e pá, agora sim senhor, acho que hoje estou a usufruir mesmo da moto como se estivesse ajustada mesmo para mim, agora sim. Só faltava era o vidro do modelo Adventure, que é um vidro mais abrangente, aqui uma proteção mais abrangente, mas também, pronto. Eu vou fazer agora esta estrada, vou falar em alguns momentos, noutros momentos vou estar calado e vou tentar explorar aqui um bocadinho dentro da segurança, como é lógico, sem arriscar, mas vou explorar aqui um bocadinho, tentar explorar aqui um bocadinho as capacidades da moto e portanto fiquem aí para ver. Eu fiz esta estrada com a capa 1600 GTL. Se forem ver o vídeo, eu sei que estava o piso molhado, mas se forem ver a diferença de andamento desta moto para a GTL neste percurso, é uma coisa de bater mal, a diferença a curvar, e é aí que se nota a capacidade desta moto em termos de ciclística e em termos de dinâmica, a diferença para a capa 1600, que é na confiança que isto dá a curvar. Já senti a roda de trás a sacudir um bocado forte,
2 vezes ali atrás. Vai a 20 km por hora a falar ao telemóvel. Espetáculo. Esta moto é muito mais divertida de conduzir do que a K1600, não tem comparação. Pelo menos eu acho. Opa, mas eu acho que esta moto vai depressa e vem a qualquer lado. Depressa e vem. Está naquele conjunto restrito de motas. Do depressa e vem há pouco quem? Há poucas, mas esta é uma delas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que mesmo que uma pessoa se estique um bocado, e se ela notar que nós nos estamos a esticar muito, a puxar por ela, a curvar ou qualquer coisa que seja, eu acho que ela não nos deixa cair ao chão, até corrige a trajetória. Eu tenho medo das malas, que as malas são muito grandes em baixo. Tenho medo que às vezes elas... Esta moto deixa muito a pensar. Aquilo que eu disse no vídeo anterior, se esta moto vale mais 7.000 euros do que a KTM, portanto, colocar as coisas nessa perspectiva, opa, agora neste último dia, com o assento ajustado a minha, eu não sei. Com uma pessoa que tenha disponibilidade financeira, neste caso esses 7.000 euros a mais, eu não sei se compensa comprar esta moto por esse acréscimo, tipo para longas viagens e tudo mais, o acréscimo de conforto que dá, por exemplo, em relação à KTM. Eu pensei que em todas as motos é possível melhorar o assento, não é? É possível melhorar o assento. Eu melhorei na Africa Twin o assento, meti-o com mais enxumaço, ou lá o que é, para ficar mais confortável. Portanto, é sempre possível. Deixa-me virar por aqui. Deixa-me aqui ir por aqui por dentro, para aproveitar aqui mais um bocadinho, que eu nunca fiz esta estrada tão rápido como fiz hoje. Não estava a contar que fizesse esta volta tão rápida como fiz hoje. Ou seja, o que eu estava a dizer é que é óbvio que na KTM, para mim o assento é muito desconfortável, é mau para a moto que é, mas é possível melhorar, como em qualquer moto. Mas o formato deste assento e o conforto, a parte da suspensão, que é muito importante e que é algo que quem nunca andou nesta moto, quando anda, é logo a primeira coisa que dá aquele fascínio, é sentir como é que a suspensão funciona e como é que a suspensão trabalha em andamento, que é isso que é importante. Opa, deixa logo aqui uma vontade de comprar a moto, de dar aqui os tais 5.000 ou 6.000 ou 7.000 euros adicionais em relação à KTM, porque eu acredito que
a pessoa que vai comprar esta moto, que está a pensar em comprar esta moto, opa, eu acho que pensa na KTM e acho que não pensa assim muito mais, porque em relação à Africa Twin, eu tive uma Adventure Sports e não se pode comparar aí, eu estou a falar em relação a esta, pá, não se pode comparar, não há assim uma comparação direta, é injusto para a Africa Twin estar a comparar com esta, portanto nem sequer o vou fazer. Mas acho que o cliente desta moto só vai a dois stands, vai à BMW, não é, ver esta, e vai à KTM. E digo-vos uma coisa, deixa a pessoa deita-se na cama à noite e não vai dormir descansada, a ponderar os 7.000 euros a mais que quer dar, mas ao mesmo tempo é aquela cena tipo 7.000 euros dá-me para anos e anos de combustível e de seguro e de IUC na KTM. Pá, mas eu até digo-vos uma coisa, eu não tenho intenção de comprar, muito menos de trocar. Para mim era completamente impensável trocar a Goldwing por esta moto, pronto, é a minha opinião, tendo em conta a utilização que eu faço neste momento da moto. Mas digo-vos uma coisa, se eu tivesse intenção de comprar, fosse como segunda moto ou fosse como troca, pá, eu ia ficar umas noites sem dormir para conseguir, porque a vontade é de comprar esta, não tenham dúvida nenhuma, a vontade é de comprar esta, muito por causa das suspensões e do conforto, e se for o modelo Adventure, por causa da proteção aerodinâmica, que na KTM também não é grande coisa, do que eu me lembro que conduzi a moto, a proteção aerodinâmica não é nada de especial. Aquilo é uma moto, aquilo é uma Sport, é uma moto para andar a dar gás, em formato de trail, portanto, opá, não sei, eu adoro esta moto. Conforme vos disse, foi das melhores motas que eu conduzi até hoje, sem dúvida nenhuma. Gostei mais de ter andado com esta moto do que com a K1600, embora com a K1600 foi aquele test drive de 20 minutos, meia hora, e esta andei 2 dias completos com ela, é muito diferente também, admito isso, mas gostei muito mais de ter andado nesta moto do que na K1600. Deu muito mais gozo a dinâmica da moto, ter andado com a minha mulher aqui atrás, ela não andou comigo na K1600, mas mesmo o feedback que obtive dela, que é um feedback de quem não percebe nada de suspensões e não sei o que, obter assim um feedback de uma pessoa de fora que não tem assim conhecimentos por aí além de motas, ou seja, dá a entender que quem vai comprar uma moto e seja casado acaba por dar uma voltinha com a mulher, e a mulher vai-lhe dizer, opá, leva esta, porque a nível de conforto, de suspensões e etc, quando formos aos Pirineus, quando formos dar assim uma volta maior por Espanha ou qualquer coisa, para mim, que vou atrás, vai ser muito melhor e muito mais confortável do que, por exemplo, uma KTM, pá, e portanto, e acaba por ser a justificação também, porque a BMW também vende tantas motas destas. Opa, entende-se. E volto a dizer a toda a gente que estiver a ver este vídeo, opa, a BMW deve ser a marca com mais motas disponíveis para test drive. Aliás, na Europcar, a única moto para alugar que não era BMW era a Honda PCX 125, de resto era tudo BMW só. Pá, portanto, vale a pena irem fazer um test drivezinho a esta moto, qualquer pessoa, mesmo que não tenham intenção de comprar, só para entenderem qual é toda a engenharia que está por trás disto. E portanto, fazendo aqui um super hiper mega balanço final, opa, a minha opinião para esta moto é um grande sim, e desta vez admito que o meu pessimismo em relação à BMW mudou bastante, porque tive aqui a oportunidade de andar nesta moto e de entender verdadeiramente, primeiro, porque é que ela é tão vendida, e segundo, porque é que é uma moto que tem estas características que tem, sentir isso tudo. E pronto, pessoal, foi hoje a última voltinha, ainda vou andar mais um bocado com ela,
são 10h10 da manhã, só vou entregá-la por volta das 11h30, meio-dia. Mas pronto, opa, espero que tenham gostado. Foi uma forma diferente de fazer um test drive, foi um test drive em 3 vídeos. Pá, tentei abranger, eu tenho o canal já há algum tempo, há coisas que eu já não devia falhar em dizer sobre a moto. Não vou estar aqui a dizer que a moto tem 136 cavalos, não sei quanto newtons metro binário, porque para isso há milhões de vídeos já a falar sobre a moto. É mais a sensação que eu tenho a conduzir a moto, pronto, para não estar aqui, senão depois tenho que andar com papéis na mão para ter a certeza que estou a dar os dados corretos. E tenho, por exemplo, aí o canal do Nux Nenuco, que é uma pessoa que vai aos pormenores, às suspensões, aos travões, pá, faz aí umas reviews mesmo em condições, na minha opinião são em condições. E portanto nos meus vídeos assim é mais para vos dar o feedback do que sinto andar da moto e tentar fazer comparativos às vezes com outras motas que tenho andado, um bocado para terem uma ideia, se às vezes tiverem intenção de comprar ou de fazer um test drive. É mais um vídeo de outro canal diferente, com uma perspectiva diferente. E pronto pessoal, vou dar aqui o vídeo por concluído. Mais uma vez espero que tenham gostado deste test drive neste formato. Se tiver comentários muito positivos dos subscritores ou de quem não é subscritor e que vê os meus vídeos a dizer que gostaram deste formato, opa, eu posso começar de vez em quando a procurar sítios onde tenha mais variedade de motas para alugar, motas porreiras que eu também tenho interesse, como é lógico, e alugar 2 dias ou 3 a moto. Claro que isto tem um custo que já foge assim um bocado àquilo que é normal, porque com os seguros todos que eu contratei, seguros completos, pá, é muito caro. Mesmo estes 2 dias foi à volta de 350 euros para alugar a moto durante 2 dias, pá, é caro, não é? Como é lógico, mas pá, valeu cada cêntimo, na minha opinião, pelo gozo que me está a dar. Ainda por cima, não tendo aqui moto, deixei a Goldwing no Luxemburgo, pá, e foi uma maneira também de matar o vício um bocado, porque eu não tinha vídeos nenhuns editados, e então vou alugar a moto. Ei, mas já pensaste o que é que vais fazer? Que tipo de vídeos é que vais fazer? Não pensei em nada, para já vou alugar a moto. Quando for buscar a moto, vou andar um bocado com ela, vou pensar o que é que se adequa a fazer um vídeo que seja porreiro. Então pá, e as coisas foram saindo, olha, fiz isto, espero que tenham gostado. Bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo.